Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva aqui também no canal. Bom, antes da gente começar nosso treinamento sobre o ATR, então ATR, metodologia, estarei passando aqui técnicas metodológicas. Eu estarei aqui apenas avisando para você que ainda não sabe, todos os meses tenho o treinamento da minha metodologia comprovada e completa e a mais eficaz de todas as minhas metodologias, chamada Ultimate Eagle Signal. O curso dela é completo porque está aplicável para a Bolsa de Valores, Forex e Mercado Futuro e criptomoedas, e você ganha grátis. Todo mês tem curso para se inscrever, basta entrar em contato comigo, links na descrição, e você ganha, além de ser 25 horas ao vivo comigo, de segunda a sexta, no total de curso, você ainda tem cerca de 100 a 200 horas de grupo secreto de sinais, onde eu passo sinais de trade, onde basta você seguir e lucrar, e tem lives todos os dias explicando os sinais, achando os sinais e ensinando o método ao mesmo tempo. Então, o grupo secreto de sinais também faz parte do curso e não deixa de ser aula. Então, você tem 1 ano de graça quando compra o curso. Você pode comprar o grupo secreto de sinais também separado e somente seguir os sinais e lucrar sem precisar fazer o curso. Para saber mais, entre em contato comigo. As provas de que a metodologia funciona aqui em grátis, provas dos lucros consistentes. Você tem todas as provas de que a minha metodologia funciona, conta real, sinais que foram passados antes e depois, vários links, etc. Bom, então o ATR, e os padrões que eu apresentarei aqui são padrões que você pode utilizar para construir uma metodologia, para desenvolver um EA, um robô, ou para criar um próprio método seu, seja para qualquer modalidade operacional. Então, esses padrões do ATI, do ATR, desculpa, indicador ATR, que é o Average True Range, que é a média de amplitude de variação, não é isso? Média de amplitude de variação em português. E você tem esse indicador. Não vou mostrar as fórmulas porque o objetivo aqui em explicar essa metodologia, este setup, que é uma parte, é parcial, ele não é completo, porque um setup completo tem entrada, saída, foi testado por 1 ano, 2 anos e dura funcionando por 4, 5 a 10 anos com dinheiro real, que está sendo operado com dinheiro real. Então não é uma metodologia testada, é parcialmente uma metodologia e mais teórica. Então você vai ter que pegar as informações que eu vou, esses segredos que eu vou passar aqui para você, que eu descobri, e você vai ter que testar e encaixar, mesclar esses padrões que eu vou apresentar para você com outras metodologias, com outros contextos que você vai escolher, testar para ver se o método vai ser um método que vai dar certo, que vai funcionar. Então o ATR, ele é um indicador. Não vou falar sobre as fórmulas, porque o objetivo é ensinar você a pilotar o carro de Fórmula 1 que vai lucrar no mercado. Não é ensinar a matemática dos indicadores aqui. Mas o ATR, ele é um indicador de volatilidade. Então, o período que eu vou utilizar é o 21, tá? Existem vários períodos também que você pode testar. Se você for fazer o backtest com os padrões que eu vou explicar aqui, você pode testar com outros números, e você então fazer o teste para saber quais são as variáveis que tem melhor resultado e achar a que tem melhor resultado para você selecioná-la com o objetivo de ter maior desempenho no desenvolvimento do seu trade system e estratégia. Mas eu vou considerar aqui o 21, que já é suficiente para o padrão que eu estarei revelando para vocês. Então, para que é usado o ATR? Ele é um indicador de volatilidade. Então, ele indica se a volatilidade do mercado está alta ou baixa. Então, quando o ATR ele sobe, volatilidade alta. Quando o ATR está caindo, volatilidade baixa. Nós temos o extremo superior e o inferior. E, obviamente, se atinge no ponto superior, ou bem próximo daqui, temos uma volatilidade altíssima. Se temos uma
no extremo inferior, o ATR no extremo inferior, temos uma volatilidade muito baixa. Então, isso é utilizado, existem vários métodos para ser utilizado isso aqui, né? Todos os métodos que são ensinados nos livros de análise técnica convencional, eu pessoalmente não acho interessante usar nenhum deles. Usam isso para usar stop de volatilidade, eu não acredito nesse stop de volatilidade baseado na volatilidade, ele aumenta o stop ou diminui, etc. Não acredito nisso, mas respeito quem acredita, mas acho que isso não dá certo. E você tem a medida de volatilidade para outros fins. Mas o que eu tenho conhecimento que pode contribuir para que eu consiga extrair desse indicador algo que vai me ser útil? Quando eu tenho uma tendência, se a volatilidade é baixa, a tendência tem força para continuar, né? Se eu tenho uma tendência e a volatilidade é alta, a tendência tende a corrigir. Se, obviamente, a tendência apresentar um padrão de fraqueza. Então, eu tenho a volatilidade, tendência de alta, e a volatilidade está alta. Fez um padrão de um topo triplo, que é um padrão de fraqueza para a tendência de alta. Se a volatilidade está alta através de um indicador, então tende a fazer no mínimo uma correção forte, que pode culminar numa reversão de tendência de baixo. Então eu posso estar buscando uma operação de reversão de tendência, né? Ou se eu estou comprado, eu saio nessa região. O que eu preciso para determinar a tendência então? Porque eu sei que o indicador ATR ele vai me indicar se está com alta volatilidade, né? Ou se está com baixa volatilidade. Então o que eu preciso? Eu preciso de um outro indicador, de outros padrões que vão anunciar para mim, evidentemente, que está numa tendência específica. A mesma coisa se aplica para a tendência de baixa. Se eu tenho uma tendência de baixa e a volatilidade está alta e faz um padrão de força compradora extrema, um ombro, cabeça, ombro invertido, então está com altíssima volatilidade, né, e fez aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, um oco invertido. Então pode culminar, se a volatilidade é alta, indicada pelo ATR, está numa tendência de baixa e fez um padrão com volatilidade alta do ATR indicado, fez um padrão de reversão de força compradora extrema contra a tendência de baixa, então pode culminar numa correção forte, podendo constituir uma reversão de tendência. Então eu posso operar comprado aqui com a finalidade de operar reversão de tendência, ou se eu estou vendido, eu vou sair aqui porque eu corro o risco do mercado voltar contra a minha operação. Então o padrão que a gente vai trabalhar é isso, para a gente identificar reversão de tendência para a gente operar, ou para a gente sair da operação com base nesses parâmetros que eu acabei de instruir vocês. Agora, outro conceito sobre tendência versus a volatilidade é quando eu tenho uma tendência de alta e a volatilidade é baixa, a tendência tende a continuar. Então, se a volatilidade é baixa e a tendência é de alta e não tem nenhum padrão de reversão, ela tende a continuar. E com base nisso, eu posso, se eu estou numa tendência se eu estou comprado numa tendência de alta, a volatilidade é baixa, ou seja, o ATR está aqui embaixo. Vamos pegar aqui um exemplo do ATR aqui embaixo, né? Então, estou numa tendência de alta. O ATR está aqui embaixo, tende a continuar. Então, se eu estou comprado, eu continuo. Está numa tendência de baixa. Não tem nenhum padrão de reversão ou de fraqueza para a tendência de baixa. O ATR está aqui embaixo, então tende a continuar a tendência de baixa. Então, este sinal do ATR eu vou utilizar para continuar na tendência de baixa. Né? E o outro sinal que eu expliquei há pouco tempo atrás é para a gente entrar na operação ou sair, né? Dependendo de como eu comecei a minha operação ou como eu desejo
começar, né? Posso entrar para operar numa reversão de tendência, ou se eu já estou operando, já estou na tendência posicionado, eu vou sair se houver aquele sinal de alta volatilidade. Então, resumindo, tendência seja de alta ou de baixa. Quando há uma tendência, se há alta volatilidade e existe um padrão de fraqueza para a tendência, tende a corrigir forte, podendo reverter a tendência. Então eu posso sair da operação se eu estou posicionado ou entrar para operar uma reversão de tendência. Se tem uma tendência, seja de alta ou de baixa, e temos baixa volatilidade, ou seja, ATR aqui na parte no extremo inferior, a tendência tende a continuar. Então são parâmetros que não são ensinados na análise técnica convencional. Nos livros de análise técnica que se fala sobre o ATR, não se ensina esses conceitos, não se ensina estes padrões que estão ocultos, não estão nos ensinamentos da análise técnica convencional, sobre tudo que se fala sobre o ATR, tá? Então, qual é o problema aqui? Como que eu determino uma tendência? Então você não vai poder utilizar, se você quer utilizar o ATR com esse fim, sabendo que quando a volatilidade está alta e existe um padrão de fraqueza de uma certa tendência, se a tendência tende a reverter ou tende a corrigir forte, eu vou usar isso para operar, né, ou sair da operação. E se o ATR está com baixa volatilidade, ou seja, na parte inferior, a tendência tende a continuar, seja para cima ou para baixo a tendência. Eu preciso de um indicador ou de um contexto de padrões, né, que vão constituir esse contexto de tendência ou de alta ou de baixa. Não posso, então, para utilizar o ATR com esses fins, usar o ATR sozinho, né, só o gráfico. Daí existem várias técnicas para determinar tendência. Daí você vai ter que escolher. Eu vou estar dando um exemplo com Bollinger Bands para vocês, né? Mas, né, você pode usar. Tem gente que gosta de usar linhas de tendência de alta. Eu odeio, né? Porque elas falham muito, né? Então aqui foi uma linha de tendência de alta que foi rompida, mas continuou alta. Se fosse as minhas médias móveis que eu utilizo no método Ultimate Eagle Signal, seria muito melhor. Então muita gente gosta de utilizar linhas de tendência de alta e de baixa, mas eu acho que só funciona no passado mesmo, para você operar ao vivo, elas falham muito. Mas é um método, né, para você operar, determinar se uma tendência de alta ou baixa. A questão da teoria de Down, né, se fazendo topos e fundos ascendentes é tendência de alta, topos e fundos descendentes é tendência de baixa. Também tem falhas. Eu corrigi a teoria de Down no meu curso Ultimate Eagle Signals. Eu ensino a teoria dos pivôs que eu criei, que corrige os erros da teoria de Down. É complicado explicar aqui, você teria que fazer o meu curso para entender a teoria dos pivôs e saber todos os tipos de pivôs que eu determino ali nesta teoria dos pivôs. Mas o jeito mais fácil seria utilizando, para você determinar a tendência e acerta muito, é o indicador Bollinger Bands. Você pode estar utilizando o indicador Bollinger Bands. Pode ser o 5,5. Eu considero o 5,5 um Bollinger Bands muito bom, né? Pode ser o desvio 2 aqui. Vamos colocar aqui uma... Tá aí. Bollinger Bands está aí. Deixa eu só colocar um pouquinho mais aqui. Ah não, mas daí vai ficar... Tudo bem. Pode ser esse Bollinger Bands aqui também. Né? Pode ser esse Bollinger Bands aqui mesmo. Vou colocar uma outra cor aqui. Vou colocar de branco. Muito bem. Tem o Bollinger Bands 55. Então tem a média aritmética 55, que é essa linha do meio do Bollinger Bands. Então perceba que quando está acima, né, isso aqui é o gráfico diário, né? Está bem consolidado. Mas veja que quando está acima da 55 tende a subir o preço, né? Quando está abaixo da 55 tende a cair o preço. Então é uma média que determina com bastante acerto a tendência de baixa. As minhas médias que eu utilizo, só que daí existem alguns segredos, existem padrões que tem que ocorrer para que a tendência de baixa ou alta seja válida. Então é complexo eu dar o exemplo da média que eu utilizo
na minha metodologia Ultimate Eagle Signals. Quem faz o meu curso compreende esses conceitos. Mas um indicador de tendência pode ser a Bollinger Bands, acima da 55, que é a média do meio, tendência de alta. Abaixo da 55, tendência de baixo, como a gente vê, né? Então, seria um parâmetro para eu determinar a tendência. E a outra utilidade do Bollinger Bands é que o Bollinger Bands, justamente, ele, né, permite que você tenha indícios de zona de sobrecompra e sobrevenda nas bandas inferior e superior, né? Banda superior e inferior. Então, na banda superior aqui, o mercado tende a ser sobrecomprado. Então, se ocorre um padrão de fraqueza numa tendência de alta aqui, por exemplo, ocorre um padrão de fraqueza, seja no price action, ou seja, um topo duplo, um ombro cabeça a ombro, né, ou um pivô de baixa, ou uma falha de topo, ou topo triplo. Então são padrões de price action que indica falta de força compradora extrema ou lateralização, o preço fica lateralizado. Se esses padrões ocorrem na zona, na Bollinger Band superior aqui, e o Average True Range, o ATR, né, se encontra aqui na zona superior, que indica alta volatilidade, então nós sabemos que se está numa tendência de alta, e se tem alta volatilidade o mercado, quando o ATR está na parte superior aqui dele, próximo, né? E além disso, você tem um padrão que indica a falta de força compradora para uma tendência de alta, né? Então tende a reverter. Então vamos ver se a gente acha aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, vamos ver aqui o ATR aqui em cima. Aqui tem o exemplo da tendência de baixa, que reverteu, né? Então o que acontece? O inverso para a tendência de baixa, eu vou primeiro achar um exemplo da tendência de alta, mas da tendência de baixa a gente tem aqui. Então vamos ver um exemplo de tendência de alta que reverteu, né? Ó, aqui. Perfeito. Então o que aconteceu, pessoal? A gente tem aqui, primeiro, né? Eu tenho tendência de alta. O preço está acima da média de 51 do Bollinger Bands. Aqui o ATR está na parte superior dele, indicando alta volatilidade. Eu sei que se está numa tendência de alta, está com alta volatilidade, pode corrigir desenvolvendo uma tendência de baixa, revertendo. Mas eu preciso também de um padrão que indique falta de força compradora, que são aqueles padrões ali do price action. Então, e também padrões de candlesticks. Então aqui ocorreu, né, o preço ele saiu fora do Bollinger Bands aqui. Então, se saiu fora do Bollinger Bands, já é um indício de sobrecompra. Tá com alta volatilidade, tende a corrigir. Fez aqui um padrão de candlestick, um arame de topo, né? E depois saiu de novo um pouquinho, fazendo um novo arame de topo. Então tudo indica que é um ponto para o mercado fazer uma correção forte, podendo desencadear uma reversão de tendência. Então, primeiro, se eu estou comprado aqui, eu sairia aqui. Se eu não estou comprado, eu iniciaria uma operação vendida, poderia me arriscar em uma operação vendida aqui, buscando, né, lucrar com a reversão da tendência. E ocorreu exatamente a reversão da tendência. Tá? Então, isso é um sinal que serve para eu entrar na operação ou sair da operação, conforme eu expliquei. Agora, o contrário seria para tendência de baixa, que aqui ocorreu, né? Mas teve um sinal mais bonito lá atrás. Deixa eu ver. Aqui, ó, foi aqui, ó. Reverteu, reversão de tendência grande. Então, está numa tendência de baixa. O preço está abaixo aqui da média 5,5 aritmética do Bollinger Bands. E houve alta volatilidade indicada numa tendência de baixa. Preço numa região de sobrecompra, né? Ou seja, tende a corrigir forte para cima, podendo reverter. Está com alta volatilidade, porque o ATR está aqui na zona superior, na extremidade superior. E você tem, né, também padrões de candlesticks. Você tem aqui um topo duplo. Dentro do topo duplo, você tem padrões de candlesticks de
impulsão, que indicam impulsão para cima, que é um arame de fundo aqui, candles de indefinição aqui parecendo, né, não é uma interrupção de baixa, de alta aqui não, mas são candles de indefinição aqui, que indicam, né, fortificam o fundo duplo que foi feito aqui. Então veja que eu tenho que analisar o contexto. Tenho padrões que indicam fraqueza para continuar a cair, zona de sobrevenda, né, onde o preço tende a corrigir para cima, podendo reverter, que é quando o preço ficar fora da Bollinger inferior, da banda inferior, e tenho indicador de alta volatilidade. A mesclagem de tudo isso, alta volatilidade, padrões de sobrecompra, padrões de falta de força vendedora para o preço cair mais, indicam correção forte, podendo culminar em reversão de tendência. Então, se eu estou vendido aqui, eu vou cair fora aqui, né, comprar, sair fora, e posso entrar comprado e operar a reversão de tendência, e acertou a reversão de tendência. Então o ATR ele vai funcionar se você conseguir determinar a tendência e ter padrões que indiquem fraqueza da tendência. Daí quando ele indicar alta volatilidade, esse sinal de reversão tende a funcionar. Agora vamos usar o exemplo do ATR, né, para continuar na tendência, quando o ATR está com baixa volatilidade. Então vamos ver um exemplo onde a tendência continuou. Ó, aqui, por exemplo, tendência de baixa, o preço está abaixo da 5,5, né? O ATR está nessa região inferior, indicando baixa volatilidade. Sabemos que quando o preço está numa tendência de baixa, está com baixa volatilidade, indica possibilidade da tendência continuar se não tem nenhum padrão de falta de força contra essa tendência. Aqui no caso é uma tendência de baixa, não existe nenhum padrão de falta de força vendedora. Na realidade existe aqui um padrão de força vendedora extrema para cair, com baixa volatilidade, então o preço ele tende a cair mais, né? Então houve essa tendência de baixa grande aqui, né? Daí aqui fez padrões de indefinição, estava com baixa volatilidade aqui, mas, né, são padrões aqui de sobrevenda também. Eu também não posso ficar preso, né, só vou sair quando o indicador ele tiver alta volatilidade. Em alguns casos eu vou ter que sair mesmo se estiver com baixa volatilidade, né? Então, exemplo de tendência de baixa, para continuar na tendência de baixa. Vamos ver aqui de tendência de alta, né, que tinha baixa volatilidade favorecendo a tendência de alta, né? Aqui, por exemplo, ó, né, chegou a dar um sinal falso aqui de reversão, porque ficou com alta volatilidade, mas depois a volatilidade caiu. Então, ó, aqui quando a volatilidade estava baixa, tendência de alta, porque estava acima da 5,5, né? Então, padrões de fortificação de suporte aqui nessa região, e o preço então continuou a tendência de alta. Então a baixa volatilidade me dá um indício de que eu posso continuar na tendência de que for, nesse caso de alta, porque indica que o mercado ele tende a continuar desde que não faça nenhum padrão contra essa tendência, um padrão de falta de força contra essa tendência no caso de alta. Ok? Então basicamente eu dei o exemplo com Bollinger Bands e o ATR, mas o ATR ele pode ser utilizado com outros indicadores, com Fibonacci, com o que você precisa para utilizar o ATR nesses conceitos de alta volatilidade para você operar a reversão ou sair da operação, e baixa volatilidade para você continuar na tendência, é um indicador que determina a tendência para você. Então você tendo um indicador ou padrões que você desenvolveu, estudou, que você vai usar, que determinam a tendência com alta assertividade. O Bollinger Bands aqui ele falha, tá? O meu método ele tem uma assertividade melhor, mas o Bollinger Bands nesse caso aqui quebra o galho, tá? Mas eu sugiro que você investigue outros parâmetros, outras técnicas de determinação de tendência e que acerte bastante, e que tenha consistência, os pontos de início de tendência de alta ou baixa, para que você utilize o ATR com esse objetivo de operar a reversão de tendência ou continuar na tendência conforme as regras que eu expliquei para você. Então, pessoal, vamos terminar aqui a minha aula, tá, de
de hoje. Compartilhem o vídeo para esse projeto crescer, tá? Sempre estarei compartilhando aqui, tenho muito conhecimento na parte de análise técnica. Esses conceitos que eu expliquei sobre o ATR você não encontra no ensinamento convencional, você não encontra, então é um segredo de graça que eu estou dando de graça para vocês. Mas lembrando, tem que testar, tem que fazer backtest com várias variáveis, achar a melhor solução e depois disso testar com dinheiro real por pelo menos um ano. Não deu certo, no meio do caminho descobriu o erro, tem que voltar tudo de novo. Então tem que ficar nesse ciclo até achar o método ideal que lucra com consistência. E tem que operar com dinheiro real, pouco, mas tem. E por conseguinte, você precisa, talvez leve muitos anos para você comprovar uma metodologia. Então, como eu disse para vocês, né, a minha metodologia que eu vendo, que eu dou consultoria, vendo o treinamento, essa metodologia, a metodologia que eu utilizo para fazer as minhas projeções e análises é a melhor que eu já encontrei e está comprovada. Eu não troco ela por nada. Tudo isso que eu apresentei para vocês são teorias comprovadas, mas tem que testar, tem que montar um trade system, que é algo muito mais complexo do que simplesmente sair operando esses padrões. Então, use isso aqui com consciência, teste primeiro, porque é muito perigoso. Tudo aqui é teórico, tá certo? Obrigado então pela sua audiência, curta o vídeo, compartilhe. Para se inscrever no meu curso, entre em contato comigo. Obrigado, até mais.